vamos voltar à vaca magra. Então, estávamos falando sobre a função social da propriedade, né? Beleza. Artigo 272. O município organizará suas ações governamentais obedecendo o processo permanente e sistêmico de planejamento, tratamento estratégico, articulado e integrado em relação ao plano diretor e à legislação orçamentária, né? O que significa esse artigo 272? É o seguinte, gente, pelo fato, né, da administração pública não poder existir sem o estabelecimento, né, de ocupação espacial, a ocupação ela passa por um planejamento anterior. Esse planejamento anterior precisa obedecer a aspectos sistêmicos, ou seja, deve haver uma lei superior, deve haver uma lei maior que ajude na gestão do município na sua organização espacial. E existe, chamado plano diretor, tá? Coisa que a gente vai começar a ver, inclusive, a partir de agora, né? O plano diretor, gente, ele é uma constante em todos os municípios, principalmente aqueles com mais de 20 mil habitantes, né? Não é que os que têm menos de 20 mil não ofereçam algum tipo de peculiaridade na ocupação espacial, só que, obviamente, em termos de recurso, o município tende a ser menor, logo ele tende a criar menos problema para si com a ocupação territorial. Só que o plano diretor, ele é, de fato, o principal organismo de organização espacial do município. Tanto que tem o plano diretor fora da própria lei, porque não tem como, nem teria por que enfiar todos os artigos, todo o projeto, todo o processo de planejamento de ocupação territorial dentro da lei. Essa lei já é grande para dedéu, né? Ela já nos atrapalha um pouco a vida porque ela é muito grande. Mas é a tentativa de englobar, de amarrar vários eixos diferentes, né? Sigamos. Aqui no parágrafo 1º, o planejamento municipal compreenderá todos os órgãos setoriais da administração direta e indireta. Então, veja bem, objetivo de parte da Secretaria, deixa eu pensar aqui, de Educação à ocupação espacial? Em alguma medida. Por quê? A Secretaria de Educação ela precisa ter um conhecimento prévio da ocupação do espaço urbano rural para que se tenha uma escola, para que se amplie um aparelho escolar. Secretaria do Meio Ambiente, idem, meio ambiente, então, principal, né? Agora, a Secretaria de Cultura, também, por conta dos aparelhos culturais espalhados pela cidade. Então, toda a estrutura da administração pública, direta ou indireta, precisa fazer parte desse processo, né? Garantindo a compatibilização interna dos planos estabelecidos nessa lei. Aí, olha só, no parágrafo seguinte, que é o que nos interessa. São instrumentos de execução. Podem grifar essa palavra execução, eu deveria ter feito isso ali e não fiz. Não tem problema, a gente faz isso agora, né? Então, veja bem, a gente separa de maneira metodológica. Ih, rapaz, deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, tá. Boa noite, Rafael. Boa noite a todos de casa aí. Acho que ficou faltando um boa noite, né? Para vocês eu dei, para eles não. Então, a gente metodologicamente separa o global do setorial, né? O global, obviamente, ele é mais abrangente. Então, ele não se perde em minúcias. Ele tenta atingir generalidades. Então, ele tenta observar o município no seu aspecto ampliado. O setorial, obviamente, ele já tenta fatiar alguns problemas e atuar diretamente neles, né? Obedecendo, reconhecendo a peculiaridade daquilo. Então, veja bem, o caráter global, plano diretor, que é o plano geral de ocupação do espaço, né, da cidade, o plano plurianual, porque o investimento feito na recuperação de manancial, recuperação de zona devastada, levantar escola, levantar posto de saúde, tem a intervenção no espaço geográfico. O plano plurianual ele precisa estar a contento disso, que se não tiver, está errado. Lei de diretrizes orçamentárias, óbvio, o orçamento precisa ser compatível, né, com a administração do espaço, e o orçamento anual, a famosa LOA, tá?
Então esse é o caráter global. É o parte do geral. E aí vem o setorial, a linha A. Planos municipais, sobretudo os previstos nessa lei e seus desdobramentos. Plano municipal. Plano municipal de incentivo a... Deixa eu lembrar aqui. A flor de corte, lá em Salinas. Não, Rio Grandina, né? Acho que em Rio Grandina que tem mais plantio de flor de corte. Salinas, tomate, algo do tipo, né? Isso faz parte de um plano setorial, né? Ou seja, faz parte de um plano objetivo, um plano que supera algo que todo município vai ter. Vai ser específico daqui. Plano diretor, plano plurianual, lei de diretriz orçamentária e orçamento anual, todo município tem. Agora, o plano municipal, cada município vai ter o teu. Planos de desenvolvimento dos distritos. Depende do número de distrito, por isso que ele é setorial, né? Então, no nosso caso, nós temos as nossas especificidades, né? Dos bairros, vilas e localidades que os integram. Então, vocês vão perceber que o setorial, ele se refere muito ao município da qual a lei se refere diretamente. O global, todos os municípios. Se for lá para Quinhotim do Norte, Paraíba, né? Lá vai ter a caráter global, o plano de uma cidade de mais de 20 mil habitantes. Vai ter o plano diretor, o plano plurianual, né? A diretriz orçamentária e o orçamento anual. Agora, Quinhotim do Norte é uma zona árida, né? Seca. Então, o processo de intervenção geográfica ali parte de outros princípios, que aí é o setor, é o caráter setorial que vai intervir. Incentiva setores produtivos específicos e estratégicos. Então, o Friburgo não pode, né, a nossa cidade, não, o nosso município não poderia investir em algo que não é compatível com o seu talento, né, climático, geográfico, climático acaba englobando, né, hidrográfico, né? Ou seja, eu percebi, esse ano, uma coisa que eu não havia percebido no ano passado, posso estar enganado, vocês me apontem aí, né? A sequência de posts das mídias oficiais do governo, né? Do governo não, do governo municipal, sobre a questão do frio. Todo dia tá postando um negócio desse. Eu acho que no ano passado não rolou dessa forma, não. Se postou uma vez. Não foi tão intenso. Porque, olha só, por que eu tô citando isso? Isso pode vir a ter um caráter positivo do ponto de vista econômico. Né? Nego não vai para Gramado por conta do frio. Para Canelas. Quem tá no frio foge. Quem não tá, procura. Vamos entender isso também. Eu tô com uma tendinite que semana passada ela tava tranquilinha. Maluco, bateu essa friagem. Eu tô botando o aluno pra copiar, copiei, velho. Vou ditar pra você. Tô copiando nada no quadro, não. Tem aqui, ó. A munheca tá doendo. Mas eu sei que é o frio. Aí, voltando ao que importa, né? O município, né? A prefeitura investindo nesses postos, o que ele tá fazendo? Ele tá investindo numa identidade municipal, né? Então, não estou aqui concordando ou discordando, mas é um ponto a ser levantado. Então, incentiva um setor produtivo específico. Tudo bem que aqui a gente está falando de algo que transforma a terra, mas é só para fazer o link, né? De maneira pedagógica. Então, os posts criam uma imagem do município que, para quem gosta de frio, vem para cá. E tem gente que gosta. E vem. Vem tudo para cá. Lá, bota um cachecol quando tá 23 graus. A 23 graus, o nego tá botando um cachecol. Oi? Mas não, e os que tem, quando vem para um lugar frio, ostenta agora. Eu vi lá um monte, eu tenho um monte de conhecido no Rio. Eu tô só vendo. Nossa, 18, 19 graus, 20 graus, Que gelo, hein? Sei como é que você tá sobrevivendo a isso. Porra, pelo amor de Deus. Vem pra cá, filho. Vai morar em Salinas pra ver o que é bom pra tu, né? Mas é algo que pode gerar uma identidade, né, pro município. Sigamos. Pois não. Você não pegou não, meu bem? Tá aqui, ó. O bunda rachada do Railson, em vez de fazer mais. Sigamos. Aqui, ó. Aí, parágrafo 3º. Os planos integrantes no processo de planejamento terão as seguintes funções, ou seja, os planos integrantes do processo de planejamento, principalmente o setorial, tá? Fornecer bases para elaboração orçamentária,
Ou seja, as intervenções que são feitas no espaço geográfico já precisa ter a sua previsão orçamentária, porque senão não dá. Tá? Orientar a programação física e financeira dos órgãos e entidades da administração pública, né? Ou seja, o quanto vai... Na primeira é o quanto vai se gastar. No inciso 2º ali do parágrafo 3º, já é como vai se dar o gasto, né? Como vai se dar o gasto. Tornar público, transparência, né? Então, eu vi que teve uma obra esses dias, sem querer ser porta-voz da prefeitura, em algum lugar que eles fizeram uma escada, né? Onde era uma zona de barreira. Torço eu, e também não tenho como dizer o contrário, né? Que aquilo tenha obedecido a algum tipo de critério topográfico, um estudo, se poderia ter feito a escada ou não, né? Rezo para que isso aconteça, porque qualquer tipo de intervenção desse sentido pode, né, causar uma tragédia, mas deve ter acontecido. Mas foi uma alteração. Meteram um escadão bonitão. Eu passava em frente assim, era um barrancão. E foi obra da prefeitura, né? Então, tem foto em rede social, né? Orientar as ações de todas as concessionárias e serviços públicos, ou seja, todo órgão concessionário, ou seja, que faz parte da administração indireta, participa do processo, né? A administração direta e indireta, ambas participam do processo de intervenção no solo, de intervenção espacial. Não apenas a direta, porque aí a gente vai lembrar do seguinte, quem é que faz obra? A Secretaria de Obras. Mas alguma empresa pública, alguma fundação pode fazer a alteração. Claro que pode, perfeitamente. Desde que tenha um enquadramento legal, né? Orçamento previsto, acabei de falar, transparência, né? Oi? Pode também, da mesma maneira, mesmíssima maneira, né? Então ela recebe a autorização para essa intervenção de acordo com os estudos, né? Ela já entrega os estudos. O quanto ela facilitar a vida do poder público, menos burocracia ela acaba tendo na hora de fazer isso, né? O quanto menos ela depende, mais demora. E às vezes mais ela gasta. Pedir para ele. Oh, meu Deus. Ele tá testando minha paciência hoje. Orientar as ações... É amizade, tá, gente? Nós somos amigos. Orientar as ações... O pessoal de casa veio falando assim, né? Esse puta rachado é foda. Eu não falaria assim se eu não gostasse dele. Orientar as ações do governo municipal em relação aos órgãos da União e do Estado. Então, por exemplo, obra, né, da Monte Líbano, na Alberto Brown, né, aquela que entrou ali na Oliveira Botelho. Não foi Oliveira Botelho? Foi Oliveira... Isso. Então, olha só. Não é uma obra sendo feita no município com o orçamento do Estado por uma obra do Estado. O município precisa participar do processo, tá? Porque é ele que vai gerir, inclusive, posteriormente o resultado daquela obra, sendo positivo ou não, de maneira imediata. Então, não é que uma obra da prefeitura, uma obra do governo do Estado, uma obra da União. Os outros poderes lavam as mãos. Isso não acontece. Isso não pode acontecer. Tá? A lei prevê que não pode acontecer. Então, os três são concorrentes na execução e no desdobramento das obras. Tá? O nome disso é concorrência, quando mais de uma parte está envolvida no processo. Parágrafo 4, os planos vinculam os atos dos órgãos. Essa porra. Vamos para o 6º. O planejamento, o que eu pulo, tá, gente? Não é porque eu sou maluco, não. É porque é uma coisa mais geral. Aí eu perco voz, vocês perdem ouvido, ocupa a memória com quem não precisa. Parágrafo 6º. O planejamento é determinante para o setor público e indicativo para o setor privado, cuja iniciativa é livre, desde que não contrarie os interesses do poder público da sociedade. Viu? Bateu com a sua pergunta. Então, aliás, a maior parte das intervenções, 60% das intervenções no solo não são obras públicas, são obras privadas, se a gente botar na ponta do lápis. Né? Então, por exemplo, a gente está aqui num quarteirão. O que é rua é poder público. O que é prédio é iniciativa privada.
Só que para a iniciativa privada ocupar, ela tem uma relação burocrática com o poder público, né? Então, o planejamento aí que tá. Podem participar do processo de planejamento a iniciativa privada? Pode, mas ela não é feita pela iniciativa privada. A iniciativa privada é algo participante, não é nem algo concorrente, é algo participante, né? Tem intervenção processual, indicativa, de elaboração, ponto. Inclusive na própria elaboração do plano diretor. Na época eu era muito jovem, mas eu lembro quando ele foi planejado, quando ele foi projetado. Ganhou até prêmio, né, da Caixa Econômica. Não, foi na Saudade. Foi em 99, 98, 99, 2000. Mas eu era muito novinho. Meu pai trabalhava na prefeitura nessa época. Aí eu era muito novinho, era mais ou menos, né? Não o suficiente para poder participar da... Não mesmo, pô, eu tinha 14 anos. Já era um adolescente meio esquisito, gostava dessas coisas, mas não conhecia tanto, né? Mas o plano diretor, ele foi aprovado. O primeiro plano diretor foi do Heródoto. O primeiro. Esse que a gente tem em vigor é dessa época, tá aí na margem dos 20 e poucos anos, né? 23 anos, 24 anos mais ou menos. Isso, exatamente. Tá? Isso, mas é um plano anterior. Teve algumas alterações, mas não muitas, porque, pô, o cara era bom, era um engenheiro muito bom. Não, isso aí é inegável. Qualquer tipo de picuinha política que possa haver, isso é inegável. Na época, mas olha só, o plano diretor, conforme a gente vai ver ali, ele é uma iniciativa, né, do poder executivo, mas é uma iniciativa. Ele não é feito integralmente, porque tem intervenção da sociedade civil. Intensa, inclusive, né? E tem debate, tem intervenção, a prefeitura traz uma demanda que, se a sociedade civil organizada não concordar, não entra. Não entra. Da mesma forma, acontece nos outros conselhos, né? E tá tendo um negócio aí esquisito aí no Conselho Municipal de Saúde. A Prince podia estar aí, ó. Deixa eu ver se ela mandou mensagem aqui. Não mandou não, vacilona. Sacanagem, né? Tá rolando um negócio aí, mas enfim, não posso entrar em detalhes não, porque o microfone tá ligado, tá? Mas quando eu desligar, a fofoca, o pessoal de casa sempre fica fora da fofoca. Tem que vir pra escola pra saber das fofoquinhas, né? Mas os conselhos, por exemplo, Plano Municipal de Educação, Plano Municipal de Saúde, Plano Municipal de Meio Ambiente, é uma diretriz municipal a partir do poder público, mas é só a partir. Ele não manda no processo todo, né? O Conselho Municipal de Educação, inclusive, nós conseguimos vencer a proposta da prefeitura, né? Dentro do conselho. Eu nem precisei votar, graças a Deus, porque eu sou suplente, né? Mas houve a votação. Então, o plano diretor, idem. Por isso que eu parei nesse tópico aqui, para exatamente colocar como que a iniciativa privada vai participar do processo. Ela é parte, mas não é diretiva, tá? Aqui tá, olha só. O poder público incentivará e assegurará a participação da população de setores econômicos em todos os processos, né? Então não tem como, por exemplo, tirar da discussão acerca da organização espacial pessoas que intervêm em largos processos, né? Fazendeiros, produtor rural é a palavra mais correta, né? Produtor rural, industrial, né? Setor comercial, serviço. Então não tem como alijar essas pessoas do processo. Porém, elas também não vão ter a direção, porque isso cabe ao poder público e tem que caber mesmo, ora bolas, né? Se candidatou para isso. Vamos lá. Aí, ó, agora tem bastante coisa pra gente falar. 274, a propriedade urbana, já chegamos no plano diretor participativo, tá? Seção número 1. Ó, artigo 274. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais da ordenação da cidade expressas no plano diretor, assegurando o atendimento às necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida. Aí, olha só, esses aspectos, eles parecem floreais, eles parecem poéticos, não é mesmo, tá? Isso é muito importante que vocês entendam. Inclusive,
Existem questões pautadas nesse princípio, tá? Fiquem alertas. Né? A Consulplan, eu vou tentar observar esse espírito de questão dela, principalmente na parte de legislação, né? Se pega essa coisa mais voltada para os direitos humanos, né? Porque olha só, qualidade de vida. Qualidade de vida parece propaganda da Qualy, né? Propaganda de margarina e tal. Não, qualidade de vida significa o seguinte: o poder público economizando dinheiro. Economizando dinheiro, né? Porque, por exemplo, rua bem calçada, menos acidentes, menos obras de recuperação, né? As obras que são mais permanentes, você precisa intervir menos futuramente, né? Saneamento básico, idem, tem menos doenças sendo distribuídas, menos ocupação hospitalar. Criança na escola, mais incentivo à ciência, à tecnologia. Isso tudo é qualidade de vida. Justiça social, idem. Fala de justiça social, o nego se arrepia, parece que é coisa de comunista. Não tem nada a ver uma com a outra. Justiça social é o quê? É a possibilidade da maior parte da população usufruir de serviços decentes, né? Da mesma maneira que quem tem recurso, né? Então, quem tem recurso tem acesso a bons lazeres, tem acesso a bons tratamentos de saúde, tratamentos estéticos e por aí vai. Isso garante a essas pessoas o quê? Uma qualidade de vida. Então é amplamente necessário que a maior parte das pessoas tenham isso. Se você tem um grupo privilegiado e um maior grupo que não é atendido, cara, tu cria uma fissura social que aumenta a violência, né? Então a justiça social, ela previne isso. E aí, curtiu essa aula? Então faz o seguinte, deixa agora mesmo o seu like para fazer com que esse vídeo chegue ainda mais longe e ajude ainda mais pessoas. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Aproveite também para poder deixar o seu comentário aqui embaixo. Se tiver alguma dúvida, pode deixar também, que a gente vai estar acompanhando tudo. Valeu?